Ah, bem escolha. Tu és uma afortunada do Senhor. Vamos aqui. Curso de casais, pastor. Só com os casais. Os pastores de esposa, porque tá, ó. Tá show, né? Marcão suou. Suou, mas Foi difícil. foi difícil. Olha que isso aqui é uma coisa interessante. A lei da minha mente, lá que Paulo diz, a lei da minha mente era a lei de Deus na mente de Paulo, em contraste com a lei da capacidade de pecar. A capacidade do pecado monta uma guerra contra a nova capacidade em Cristo. Então nós temos uma luta. Eu tenho o mal em mim e tenho o sumo bem em mim. Olha que liquidificador que tem aqui dentro. Então eu tenho o mal em mim, mas eu tenho o sumo bem em mim. E eles estão dentro de mim, da minha alma, do meu ser, da minha carne. Eles estão em mim, estão em mim. Intrínsecos em mim. E isso é uma coisa fascinante. A capacidade do pecado monta uma guerra contra a nova. Vamos dizer assim, o Espírito Santo chega e a carne diz aqui já está ocupado. Mas o Espírito Santo chega, mas ele me pertence. Não, mas eu estou aqui por direito de natureza. A história do... Aí o Espírito Santo diz, mas eu comprei com o meu sangue. Mas ele é meu desde o nascimento. Percebe? Tem uma fábula. Raul, você que gosta de fábula. Isso aí nada. O cara estava comendo um bife, viu, Sérgio? Comendo um bife, legal, pá, tal, aquele... Bom, bem amigo da Rita. O cara comeu o bife e tal. Aí quando o bife chegou no estômago, as enzimas falaram bem assim, oi, seu bife, tudo bem? Ah, tudo bem. Então as enzimas falaram assim, nós estamos aqui que nós temos que destruir você. Aí o bife falou assim, não, vocês não vão me destruir não, hein? Eu não quero ser destruído. Não, mas nós temos que detonar com você, nós temos que derreter você. Você não pode ficar inteiro aqui no estômago dele. Não, mas eu não quero, que vocês não vão chegar perto de mim, enzimas. As enzimas, não, mas nós temos que fazer nosso serviço. O nosso serviço é destruir você aqui dentro. Se a gente não destruir você aqui dentro, a proteína não vai para o organismo dele. Para a proteína que tem em você ir para o organismo dele, a gente tem que triturar você. Mas o bife fala, mas eu não quero ser triturado, não. Aí fica aquela guerra. As enzimas querem detonar o bife, querem triturar o bife. O bife não quer ser triturado. Se eles ficarem nessa briga, o que vai acontecer com o cara? Dor de estômago. Veja bem, é isso que acontece dentro da gente. O bife, quando ele está inteirão lá, o cara fica empazinado. Quando você estiver empazinado, você fique sabendo disso. O bife não quis ser triturado pelas enzimas. Você fique sabendo disso. Aí você tem que tomar um sal de fruta para dar um reforço para as enzimas, né? As enzimas, chegou o reforço! Um figatinho, enfim. Então o epoclé, então lembra-se, assim é a vida da gente também. Se o Espírito Santo não triturar o bife na gente, a gente vai ficar mal. É aquela coisa ruim, é aquela falta de orar, é aquela falta de ir na igreja, é aquela sensação de que as coisas não estão direito. É a guerra espiritual. É o bife que não quer ser triturado pelas enzimas. Então, chega o Espírito Santo, a carne diz aqui, não, o pecado diz, nós já estamos aqui por natureza, é nosso por natureza. E o Espírito Santo fala, mas ele é meu porque eu comprei com meu sangue. Percebe? É isso. Cru não pode comer, fica falando dentro da gente. A nova capacidade é a lei da minha mente.
porque tem a capacidade de aplicar perceptivamente a palavra de Deus à experiência. Tem a capacidade de fazer julgamentos bíblicos. A lei da mente. Alguém lê para nós? O Raulzão é fera. Romanos 7, 24. Ó homem miserável que sou. A antiga palavra grega miserável é mais literalmente miserável pela exaustão do trabalho duro. Isso, dá uma pausa aí. A palavra miserável em grego é o cara que tá só o pó da gaita. É o cara que chega em casa, ou a mulher, ou o homem, e moído fisicamente, mentalmente, moído. É essa palavra que Paulo usa para miserável homem que sou. Ou seja, eu sou um cara que estou só o pó da gaita. Desgastado, extenuado. Por quê? Porque essa briga do bife com enzima me cansa. É demais. Continua. Paulo está completamente desgastado e miserável por causa de seu esforço mal sucedido para agradar a Deus sob o princípio da lei. Todo o tom da declaração mostra que Paulo está desesperado por libertação. Ele está dominado pela sensação de sua própria impotência e pecaminosidade. Devemos chegar ao mesmo lugar que desespero para encontrar a vitória. Olha aqui, pessoal. Isso aqui eu coloquei para provocar vocês. Devemos chegar ao mesmo lugar de desespero para encontrarmos vitória. Enquanto a gente não estiver nesse desespero, não tem vitória. Enquanto a gente não chegar e dizer assim, eu só o pó da gaita, não tem vitória. É a minha humilhação, é o meu cansaço. Se eu estou cansado, porque eu estou lutando. Se eu estou lutando, é porque eu estou indo contra a minha própria lei carnal. Isso me cansa e é um cansaço que glorifica a Deus. Se tem uma palavra miserável que glorifica a Deus, é essa, miserável homem que sou. Ou seja, eu estou desgastado até o tutano, mas eu estou desgastado porque eu quero agradar a Deus. Ok, mas pela foto do cidadão ali, isso daí é o tempo, né? Porque Sim, viver desse jeito, sim, avião, né? sim, Vida. sim. É o tempo que a pessoa tem. Claro. Não, e vou dizer mais. É um tempo, e foi muito bom você falar isso, viu, Raul? De vez em quando você fala umas coisas boas, viu, Nilton? De vez em quando o Raul acerta, né? Ó. Aí, Raul, você falou bem, porque tem isso aqui, ó. Agora veja bem, vamos fazer um exercício mental de lógica. Ok, então eu sou um pecador, mas eu sou um pecador nascido de novo. O mal está em mim, mas a minha mente é de Cristo. Naturalmente, eu deveria ter mais tempo do quê? De luta ou de refrigério? Nós deveríamos ter só luta. Exato, o refrigério é um tempo que Deus nos dá para respirar. Porque se Deus não dá refrigério, ninguém o suporta. Vocês que estão no refrigério podem tomar cuidado. Aí dá uma pregação top, o oásis da fé. O oásis da fé. O oásis da fé. Não para esse domingo é do tubarão. Porque veja bem, ó, pessoal, Deus em sua graça não permite que o mal esteja presente o tempo todo na nossa vida, quando na verdade deveria. Então quem é o cansado, quem é o miserável, é aquele cristão que luta para agradar a Deus, não para agradar a si. Eu não estou para agradar a mim. Se eu vou agradar a mim, vou viver na carne.
Mas se eu luto, se eu estou nesse ponto de ser um miserável, é esse miserável que Deus se alegra. Então, na verdade, eu deveria ter tempo só de luta, e não de refrigério. É o que você que falou, né, Simone? Não, o Raul que falou. Então, quer dizer, é o Raul que falou. Então, o refrigério que Deus nos dá é o respiro que Ele nos permite para que a gente não sucumba. Não sucumba. É a graça dele que nos assiste, para que a gente não fique combalido. Porque se não é tempo de refrigério, ninguém fica em pé. É o escape. É o escape, é o descanso, é o repouso. Aí vem a bênção, aí vem a alegria, que você falou no começo, Raul. Aí vem a felicidade, aí vem a sensação de vitória. É o Shabbat. É o descanso, é o Shabbat de Deus, é o oásis. Como é que é? O oásis da fé. O oásis da fé. Ele vai falar sobre isso. Esse cara gosta de... Tudo é fé para ele, né? É verdade, Leandro. O Giovanni gosta. Rapaz, você tinha que ser da igreja metodista, cara. O método dele é 5 pontos para isso, 10 pontos para aquilo. Eu falei sobre os sintomas comuns de maldição. Quantos sintomas? Olha lá! Viu? Se você falar... Ah, bom. Mas, olha a doutora Leia lá, psicologicamente, você está no culto lá na sua igreja, e você vai anunciar teu sermão, e você fala assim, irmãos, hoje eu quero falar sobre os 14 sintomas, e o cara fala, puxa, que horas que eu vou sair daqui agora? Não, mas eu sou relativo. Quem me conhece aqui sabe. Se, por exemplo, eu estou no meio da palavra ali, já deu a hora, eu paro no meio da palavra. Fala nisso. Ô, Nilton, eu tenho que terminar o sermão lá, né? O Irã ficou 1 hora e pouco, não conseguiu terminar. Fiquei 1h15 e não saí do primeiro ponto lá. Mas o negócio estava pegando fogo lá, não foi não? Cadê o... Não foi não, Suzy? Tá, movendo o Espírito Santo, rapaz. Fala. Esse tempo aí, tempo da luta, aí como Pedro, né, fala pedindo pro povo lá, dizendo que Deus te deu uma alegria indizível. Isso. Só que você falou bem. Só que é o seguinte, esse tempo de refrigério que Deus dá é o refrigério. É top, é bom, é o melhor que tem. É o crente popó, vive na luta. O crente popó. Fala, né? Tem que ser tudo propósito. Tudo, exatamente. E olha, quando você... vamos... Lógica da Simone aqui. Se você partir do princípio que somos todos pecadores, eu gosto muito de fazer isso. Partir do princípio que nós somos todos pecadores na vida, e nós somos, e pegando a palavra de Paulo, o mal que habita em mim, partindo desse princípio, nós jamais deveríamos esperar qualquer coisa boa. Mas mesmo assim a gente tem. Por quê? Porque Deus, em sua graça, não permite que o pecado tenha a última palavra sobre o ser humano. Isso nos mostra. Ele invade a nossa miséria. Ele invade a nossa história caída e nos oferece refrigério. Até para a gente entender o outro. O outro, claro. Eu gosto muito do Chesterton. Ele escreveu um livro Ortodoxia. Você leu aquele livro? Eu tenho ele, mas ele não li. É uma leitura pesada, mas é boa. E a tese dele é o seguinte: o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do bem, não é a presença do mal, é a presença do bem. Porque o bem no mundo caído é o grande extraordinário da história. Porque a partir do princípio que somos todos pecadores, o que você espera de um pecador? Só tragédia, meu. Como é que a gente tem tempo de coisas boas? É porque você vê na televisão, a pessoa lá ajudou o pobre lá a atravessar a rua. É inédito. É inédito, é verdade. Olha o exemplo. Exatamente. Então, mas é extraordinário. Então, o bem é extraordinário na nossa história. Ou seja, a história nossa maldita está contaminada com bem. É o contrário. É Lutero que fala, né? Tudo que é de mal sou eu. Sim. Tudo que é de bom é Deus. É Deus, exato. Viu? Quem falou isso? Lutero. Cadê a mão? Aê, a mão no coração. Ao pronunciar o seu glorioso nome,
O cara fala de qualquer jeito. E ele está me esperando lá em cima. Falou de forma leve. Seu- O Lutero também ficou meio bravo, né? Por quê? Estava lendo sobre Lutero, que Lutero ele pregava para a conversão dos judeus Sim, ao cristianismo. sim, sim. Mas 20 anos depois ele começou a escrever contra os judeus, que tinham que morrer tudo. Não, só que a questão do Lutero, eu quero defender. Não, eu vou defender a barra dele. Deixa eu falar o nome dele. O Lutero, veja bem, o problema do Lutero, viu? O problema do Lutero com o judeu não era um problema étnico, diferente de Hitler, diferente dos antissemitas. Era um problema, o que tem hoje é um problema étnico. O problema é, exatamente, quem odeia os judeus, quem é antissemita, é um problema étnico, que não era o problema de Lutero. A questão que o Lutero disse que tinha que rejeitar os judeus, não tinha nada a ver porque eles eram judeus, tinha a ver porque sobre eles tinha uma maldição. Porque eles falaram, crucifico, caia sobre eles o seu sangue e sobre os nossos filhos. O Lutero, claro, a questão dele era teológica, não era etnia. Então ele vai dizer o seguinte: não faça um negócio com o judeu, porque eles estão debaixo de maldição, a maldição vai passar para você. Claro que ele está no campo teológico, espiritual, sobrenatural, mas os caras, principalmente quando chegou depois, principalmente o Hitler, ele vai trazer isso para o campo étnico. Eles têm que, não tem nada a ver com maldição, nada, é porque ele tem ódio dos judeus mesmo. Então eu só quero dar essa palavrinha para defender o Lutero. Não, mas concorda. Agora você vai falar O assim, principal teórico de Hitler foi Nietzsche. foi Nietzsche. Também escreveu, e além disso, Marx, anterior a Nietzsche, escreveu, metendo o pau, tem uma obra contra os judeus também. Certo. Então, mas a questão do Lutero contra o judeu não era que ele odiava o judeu. Não tinha nada a ver com ódio. Tinha a ver com a proteção da fé cristã. É diferente. Sim, Né? sim, ele, na verdade, o Lutero queria assim que ele se convertesse ao cristianismo. Não, a luta dele foi essa. E aí, de repente, não aconteceu 20 anos depois, ele Então, eu quero que morra. Então, mas não tem nada a ver com ódio por etnia. Tem a ver com a questão de maldição. E ele falava que eles não se converteram porque eles estão debaixo de maldição. A luta dele foi só teológica. Não tinha nada a ver social. Nada. Mas um grande herói, na verdade, Não. na reforma, no caso, aí foi uma coisa. Agora, claro, os caras querem usar ele como exemplo, não conhecem a história nem conhecem a teologia. Não, mas eu estou estudando isso na teologia, fala dele, fala do João Calvino. Fala de Só que você tem que ver com a matriz. Porque, por exemplo, só que, por exemplo, se você pegar uma matriz calvinista, você sabe que no debate teológico, qualquer debate, eu vou até mesmo atacar alguma coisa da natureza da pessoa para ter algum ponto sobre o debate. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Não, o cara é craque, no caso, na verdade, não é. Ó, já que nós estamos falando de presbiteriano, esse aí é um dos papas do presbiterianismo, William Hendricks. Inclusive, ele é comentarista. Sim, muito bom. O problema dele, você sabe qual é, né? A tulipe. O resto... Lê ali para nós, Giovanni. Tulipe é a doutrina... Os 5 pontos do calvinismo, né? Lê para nós ali, por favor. Quais seriam? Depravação total, graça irresistível e tal. A dor pungente, aqui expressa, é definitivamente a de um crente. Nenhum incrédulo jamais seria capaz de ficar tão cheio de tristeza por causa dos seus pecados. O autor do clamor é Paulo, falando por cada filho de Deus. O grito que ele emite é de angústia, mas não de desespero, como prova o versículo 25. Paulo sofre agonia, com certeza a miséria provocada por esforços extenuantes, isto é, tentando arduamente, mas nunca conseguindo satisfatoriamente viver em completa harmonia com a vontade de Deus, mas falhando repetidas vezes. Ele está ansioso pelo momento em que esta luta
terminará. Exato. Então, olha que coisa linda. O apóstolo Paulo revela todos os seus problemas interiores e íntimos e está numa capa de uma beleza incrível. Porque, como o Dr. William disse ali, ele disse, a minha mente, antes dominada pelo pecado, cativa pelo pecado, enegrecida pelo pecado, eu não conhecia Deus. Aí vem a teoria da iluminação de Agostinho. O cara escuta o evangelho, a mente dele é iluminada. Pum, ele converte a Cristo. Ai, graças, agora eu estou vendo tudo certinho. A mente dele agora é uma mente transformada. Aí ele tem um problema. O corpo é carnal. Existem áreas tenebrosas. O corpo é carnal. Mas agora que tem a luta, Sérgio. Porque agora eu sei. Antes eu não sabia. Agora eu sei. Mas o meu corpo não me ajuda. A minha carne não me ajuda. E essa é a luta que deixa ele miserável. Porque aqui eu sei que eu tenho que fazer. Mas muitas vezes o meu corpo me engana. Minha mente vai para uma direção. Meu corpo vai para outra direção. Isso desgasta ele. Isso é muito profundo, muito especial. E o último slide disso aqui. A questão do capítulo 7 não é perdão, mas a libertação. Porque perdoado ele já está. Nova criatura ele já é. Então a questão do pecado do capítulo 7 não é o perdão, mas a libertação. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem é que vai me tirar daqui? Né? E aí é uma referência profética à ressurreição. A ressurreição, exatamente. A questão diz respeito ao pecado interior como um poder, não aos pecados cometidos em algum momento. O problema que o apóstolo Paulo lutava não era com pecados que ele praticava, era o mal que habitava nele. Era um problema, como diz na teologia, um problema ontológico. Né? Romanos 8 responde que a libertação do corpo desta morte, a capacidade de pecar, é encontrada na presença do Espírito Santo que habita em nós. A lei não fornece o poder para vencer o pecado. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é pela graça de Deus que a gente resiste às coisas más e à luta que a gente tem no corpo. Né? Perguntas? Esse versículo é tremendo, né? É muito interessante. Fala Não terá mais domínio. sobre vós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O texto que você leu é interessante. Vamos pegar tudo que falamos desta manhã. Em algum momento Paulo menciona a palavra derrota? Não. Ele fala de uma luta. Ele fala de uma luta, mas não fala. Não, ele não faz apologia ao pecado e nem faz referência à derrota. A tônica do capítulo 7 é o quê? É o conflito que tem entre o que eu sei que eu tenho que fazer porque a minha mente é de Cristo e para onde o meu corpo me leva porque a carne e o mal está nela. Mas ele não diz derrota. Né? Em nenhum momento ele diz derrota, eu sou um derrotado. Não. E outra, se o cara está lutando, Sérgio, é porque ele está vivo. Porque quem não luta já morreu. Ou quem não luta já morreu e quem não luta ainda está morto. Ainda está escravo. Então, e ele fala o seguinte, e aí vai a tônica nossa, é o que mantém ele vivo. É essa luta. Essa luta que é difícil, mas que ele vai vencer. Amém, pessoal? Professor, Fala, meu querido. essa questão é o cristão, né? Porque O cristão. aí não é a questão do evangelho. Não, é o O cristão. cara que tem a mente de Cristo. Isso. Isso eu abro então. A segunda, você vai dar Romanos 8. Quarta-feira, Romanos 8. Eu posso entrar agora em Romanos 8. Se vocês quiserem, temos ainda 10 minutos. Mas é bom chegar, as pessoas, os outros falam
Para um pouco.